Então vamos lá, gente. Vamos entrar nas questões aqui para a gente poder discutir uma por uma aqui. Vamos lá. Primeira questão aqui que a gente pode observar aqui em relação à característica da linguagem. Que diz que em relação à linguagem, aponte a característica da linguagem jurídica que guarda marcas de conservadorismo que são evidenciadas sobretudo por meio de arcaísmos e também uso de termos em latim. Escolha uma: autoritarismo, correção, estilo e conservadorismo. Questão tranquila, né, gente, que fala sobre uma característica da linguagem que é o conservadorismo, né, o próprio, né, na própria questão, no próprio dispositivo da questão, fala sobre conservadorismo. E essa característica da linguagem jurídica é justamente por se preservar na linguagem uso de expressões, uso de arcaísmos, uso de palavras que já são usados há muito tempo. Principalmente o uso de termos em latim, algo que a gente tem aprendido nos últimos tempos. Esse conservadorismo é uma das características da linguagem jurídica. A linguagem jurídica não é uma linguagem informal. A linguagem jurídica é uma linguagem formal, que ela utiliza de elementos conservadores que passaram a ser utilizados ao longo do tempo. Foram sendo construídos e foram sendo elaborados ao longo do tempo. Então, o uso dessas palavras, ainda que antigas, o uso desses arcaísmos, o uso dessas expressões, ainda quanto antigas, mas que ainda se perpetuam na linguagem jurídica, é justamente a marca do conservadorismo. Vamos lá. Vamos ver a próxima aqui. E aí, Guinaldão? Beleza, mano? Boa tarde. Tudo certo? Deu uma cortada no header, irmão. Gostei do cabelão, hein? Estilão, hein, bicho? Isso daí não é conservadorismo, não. Isso daí é despojamento. Isso daí é ousadia e alegria. Peguei um aprendiz. Tá certo. Alô? Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Em relação à linguagem, observa-se que a linguagem jurídica possui um toque autoritário, marcado pelo uso de expressões impositivas e de ordem, como afixe-se ou conduzir sobre vara. A essa característica da linguagem jurídica dá-se o nome de correção, conservadorismo, autoritarismo ou precisão terminológica. Resposta correta aqui é justamente o autoritarismo. Uma das características da linguagem jurídica é esse autoritarismo, que a linguagem jurídica ela é dita e ela também é construída de maneira escrita, através de uma maneira autoritária, até porque se não existisse autoritarismo, os comandos jurídicos normativos não teriam força para serem cumpridos, não teriam autoridade para serem cumpridos. Então a linguagem jurídica ela tem como característica esse autoritarismo, justamente para que os comandos normativos e para que os dispositivos jurídicos fossem cumpridos com maior rigor e com maior autoridade. Então, exemplo que a gente deu aí do afixe-se ou sob pena de conduzir sob vara é uma característica aí do autoritarismo. Vamos lá. Próxima, em relação à linguagem... calma aí. Próxima aqui, em relação à linguagem. Quando o discurso jurídico é marcado por padrões textuais que naturalmente se repetem, quando certos textos jurídicos costumam trazer alguns padrões linguísticos que são reproduzidos em razão de simples costume e rito, sem haver menção ou exigência em lei,
A essa característica dá-se o nome de padronização, conservadorismo, clareza ou ritualização. Resposta correta aqui é ritualização. Ao longo do tempo, determinados padrões linguísticos vão sendo formados. Ao longo do tempo, certos costumes linguísticos vão virando tradição. Ao longo do tempo, de tanto ser usado determinada expressão ou determinada palavra ser usada, isso vai formando um rito, isso vai formando um ritual, mesmo não havendo exigência legal. Exemplo disso, o uso em uma procuração de um só parágrafo, o uso das expressões doravante contratante, doravante contratado nos contratos, o uso da expressão ao final de peças jurídicas, termos em que pede deferimento. Então a resposta correta aqui é a ritualização. Não existe essa padronização aqui, é a ritualização. Vamos lá, próximo. Diz aqui, ó, em relação à linguagem, existem palavras no sentido mais geral e outras em sentido mais específico. Quando o vocabulário apresenta sentido genérico em relação a outro de sentido específico, temos a chamada hiperonímia, temos a chamada paronímia, temos a chamada hiponímia ou temos a chamada sinonímia. A gente já falou nas nossas aulas que pode acontecer de um significado ele ter um sentido mais amplo e mais genérico do que um outro. Quando o vocábulo ele apresenta um sentido mais genérico, quando um vocábulo apresenta um sentido mais genérico em relação ao outro, ou seja, apresenta um sentido maior do que em relação ao outro, não se fala em paronímia, nem se fala em sinonímia, mas se fala em hiperonímia. Quando o sentido é maior do que o outro, quando o sentido é superior ao outro, quando o sentido é mais genérico do que o outro, nós temos o uso da chamada hiperonímia. Hiper de mais, hiper de maior. Então, quanto mais genérico, quanto mais amplo, nós temos a chamada hiperonímia, ou seja, algo mais generalizado. Vamos lá. Vamos. Questão relativa aqui ao latinismo, aos latinismos da linguagem jurídica. Em relação ao latinismo na linguagem jurídica, assinale a alternativa que corresponde à intenção, à vontade, o dolo de ferir. Animus manendi, animus necandi, animus contraendi ou animus laedendi. Questão boa essa. A questão que é necessário saber qual que é o tipo de ânimo, qual que é o tipo de vontade, qual o tipo de intenção do agente quando ele vai praticar determinado crime, determinada conduta. Em relação a essa vontade de ferir, em relação a essa intenção de ferir, nós temos o chamado animus laedendi. O ânimo de ferir ou a intenção de ferir, nós temos aqui o chamado animus laedendi. Animus laedendi, que significa vontade de ferir. Vamos lá. Última questão objetiva que nós tivemos aqui. Em relação ao latinismo na linguagem jurídica, assinale a quem se dá o nome de custos legis. Lembrando que custos legis é o fiscal da lei.
Então, letra A, Defensoria Pública, B, Ministério Público, C, Juiz do Processo, D, Advocacia Geral da União. Lembrando aqui que o custos lege, lembrando aqui que o fiscal da lei, né, e até mesmo podemos falar de fiscal do processo, é justamente o Ministério Público. E isso está na sua natureza jurídica lá do artigo 127 da Constituição Federal, que fala que o Ministério Público tem como das suas funções principais e institucionais a fiscalização da lei. Então, como custos legis, só o Ministério Público. Vamos lá. Vamos lá. Em relação à linguagem, uma das características da linguagem jurídica é a correção, visualizada no emprego da passiva pronominal. Pronominal C nas frases, predominando a voz passiva. Far-se-á a averbação. Escolha uma opção, verdadeiro ou falso. Questão aí está correta. Uma das características da linguagem jurídica é justamente a correção. Essa correção é marcada pelo uso da passiva pronominal C nas frases. Ela é utilizada principalmente marcada pela utilização da voz passiva nas frases, como nesse exemplo, far-se-á a averbação, ou dar-se-á a sentença, ou expedir-se-á o mandado. Uma das características da linguagem jurídica é a correção, e a correção importa sim o emprego da passiva pronominal C nas frases, predominando o uso da voz passiva. A resposta está correta. Vamos lá. Questão aí boa também, que era necessário lembrar e falar basicamente sobre o uso das expressões que são utilizadas da linguagem jurídica. Muitas delas marcadas aí pelo que a gente falou, né, desse processo de ritualização. Quanto mais utilizadas, quanto mais recorrente o seu uso, mais cristalizadas ficam na linguagem jurídica. Então a gente colocou aqui, em relação à linguagem, adota-se como estilo, né, o estilo, né, a estilística da linguagem jurídica, o uso de certos adjetivos que já estão atrelados a certos nomes. Exemplo, egrégio Supremo Tribunal Federal. Resposta aqui está errada. Resposta aqui está falsa. Não se usa egrégio para o Supremo Tribunal Federal. Se usa egrégio para o Tribunal de Justiça. Egrégio Tribunal de Justiça. Egrégio Tribunal de Justiça. Para o Supremo Tribunal Federal se utiliza a expressão excelso, tá? Excelso Supremo Tribunal Federal. Então, egrégio é para egrégio Tribunal de Justiça e excelso para excelso Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Em relação à linguagem, observe-se que a linguagem jurídica guarda marcas de conservadorismo que são evidenciadas, sobretudo por meio de arcaísmos e também uso de termos em latim. Verdade, a gente já falou dessa questão aqui, através de uma questão anterior. O conservadorismo importa que sejam utilizados arcaísmos, expressões antigas e também o uso de termos em latim na linguagem jurídica. Então a questão aqui está correta, sem nenhum tipo de complicação. Próximo, em relação à linguagem, observa-se que uma das características da linguagem jurídica é o conservadorismo e o consequente uso de latinismos.
Sobre esses latinismos, tens que a palavra exequatur se refere a uma ordem ou autorização com sentido de cumpra-se, execute-se. É feito no Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça para dar cumprimento a sentenças estrangeiras. Resposta está verdadeira. E é necessário observar aqui a mudança que aconteceu na reforma do Judiciário. Até a emenda 45 de 2004, quem realizava esse exequatur, quem realizava essa homologação de sentença estrangeira era o STF. Com a reforma do Poder Judiciário, com a mudança que aconteceu através da reforma do Poder Judiciário, através da emenda 45 de 2004, o STJ fica responsável por conceder e se cumpra-se, por estabelecer, se execute-se, por homologar essas sentenças estrangeiras, tá? Então, no Brasil é feito justamente pelo STJ. Resposta aqui tá correta. Vamos lá. Em relação à linguagem, observa-se que a linguagem jurídica é marcada pelo emprego e uso de expressões técnicas, com termos precisos, que correspondem precisamente ao significado que se busca atribuir, que venham a expressar com exatidão e com rigor. A essa característica dá-se o nome de clareza. Essa é uma pergunta que traz justamente uma das características aí da linguagem jurídica, justamente para tratar em relação à necessidade de se utilizar uma linguagem mais clara, de se utilizar uma linguagem mais precisa. Essa questão de se utilizar uma linguagem mais precisa, com algumas expressões técnicas que demandam um pouco mais de rigor, não é a característica da clareza, e sim é a característica aí da precisão terminológica. Quando se usa expressões técnicas com maior rigor técnico, com maior precisão nos seus significados, nós não temos a característica da clareza. A clareza é uma característica da linguagem jurídica que impõe uma linguagem mais clara, uma linguagem mais compreensível, uma linguagem sem nenhum tipo de obscuridade, sem nenhum tipo de contradição, sem nenhum tipo de omissão. Quando se busca utilizar uma linguagem com significados próprios, com significados específicos, expressando com exatidão e rigor o que busca se tratar, a essa característica não se dá o nome de clareza, e sim de precisão terminológica. Vamos lá. Já aqui houve alteração, né? Aqui a questão já está certa. Em relação à linguagem, observa-se que a linguagem jurídica é marcada pelo emprego e uso de expressões técnicas, com termos precisos, que correspondam precisamente ao significado que se busca atribuir, que venham expressar exatidão e rigor. A essa característica dá-se o nome de precisão terminológica. Sim, quando busca-se utilizar uma linguagem que tenha mais rigor técnico, que tenha uma necessidade de falar o sentido real daquela palavra. Por exemplo, diferenciar furto e roubo, diferenciar divórcio de separação, residência de domicílio. Quando se utiliza essas características, a característica da linguagem jurídica não é a clareza, pelo contrário, é a característica da precisão terminológica. Dentro da precisão terminológica, a gente tem aqui que, em relação à precisão terminológica da linguagem,
residência é o local onde se estabelece residência com ânimo definitivo. Não, a resposta aqui é domicílio, tá errado. Residência é o local onde a pessoa habita alternativamente, podendo ser em um ou mais lugares. Quando a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo, com ânimo de permanência, nós estamos falando de domicílio. Então a resposta aí está errada. Questão boa aí para a gente discorrer, que a gente pode tratar, é justamente a questão da precisão terminológica ainda. Em relação à precisão terminológica da linguagem, decreto é o ato normativo expedido ou elaborado pelo poder legislativo. Errado, falso. Decreto é o ato elaborado pelo poder executivo. Decreto é o ato expedido pelo poder executivo, com a finalidade de dar fiel cumprimento à lei. Já a lei, que ela é expedida pelo poder legislativo, o próprio nome diz. A lei, ela é expedida pelo poder legislativo. Beleza? Então, decreto é do poder executivo, que governa através de decretos. A linguagem jurídica deve ser clara, buscando evitar óbices e vícios à transparência textual, como obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. Resposta aqui correta é a característica da linguagem jurídica, que é a clareza que a gente falou. A linguagem deve ser clara, a linguagem deve ser transparente, sem nenhum tipo de ruído, deve ser uma linguagem de fácil compreensão e de transparência textual, sendo proibido haver qualquer tipo de obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão nessa linguagem que deve ser clara. Então, resposta aí, verdadeira. Vamos encerrando aqui. Em relação à linguagem, o discurso jurídico é marcado por padrões textuais que naturalmente se repetem. Quando uma procuração é escrita em apenas um parágrafo, essa característica de linguagem se refere à ritualização. Algo que a gente já falou, a ritualização é justamente quando a linguagem jurídica é marcada por determinados padrões textuais que, de tanto serem utilizados, de tanto serem repetidos, acabam virando rituais. E um exemplo disso é justamente a procuração feita em um parágrafo ou o final das peças como termos em que perde deferimento. Então vamos lá. Resposta correta. Vamos para finalmente aqui. Questão aqui envolvendo um pouquinho de latim. Em relação ao latinismo na linguagem jurídica, ad nutum é uma expressão que significa desde o início. E até pergunto para vocês, recordando e revisando um pouquinho. Ad nutum significa o que, gente? Ad nutum é uma expressão em latim que significa o quê? Vocês lembram o que significa ad nutum? Quando existem cargos que são demissíveis ad nutum. Exemplo, cargos em comissão ad nutum. O que são cargos em comissão que são contratáveis e demissíveis ad nutum? Ad nutum é a qualquer tempo. Ad nutum significa a qualquer tempo. Essa resposta aqui está errada.
O que significa início significa ab início ou ab ovo. Ad nutum significa a qualquer instante, a qualquer momento. Exemplo, cargos em comissão que podem ser demissíveis ad nutum, a qualquer momento. Professor, vai a neném aí, ó. O neném tá chorando aqui. Gorinha tô aí, minha esposa tá lá. Vamos lá, gente. Em relação ao latinismo na linguagem jurídica, ad hoc é uma expressão que se utiliza para caso específico, de caráter temporário. Quando o magistrado nomeia um advogado apenas para fazer uma audiência, tem-se o advogado ad hoc. Correto. Ad hoc significa para momento específico, para caso específico, para aquela situação. Isso, obviamente, envolve um caráter temporário. Então, é um juiz que nomeia um advogado para determinado ato. Um advogado que é nomeado somente para fazer uma audiência. Nesse caso, nós temos um advogado ad hoc. Resposta aí está correta. Vamos lá. Vamos para as últimas duas aqui. Pergunta boa também, que envolve a questão do latim, envolve a questão dos ânimos, né? Em relação ao latinismo na linguagem jurídica, animus occidendi se refere à intenção, vontade de matar? Animus occidendi, gente, se refere à intenção de matar? Perguntando aí para vocês. O que significa animus occidendi? Não refere. Como é que é, Cleidiomar? Não refere, professor. Não recebe? Não refere. Refere sim. Animus occidendi significa intenção de matar também. O que a gente é acostumado é ouvir o chamado animus necandi. A gente é acostumado a ouvir animus necandi. Mas animus occidendi se refere à intenção, vontade de matar também, tá? Também. Tanto animus occidendi quanto animus necandi são sinônimos. Os dois se referem à intenção e vontade de matar. Então, a resposta aí tá correta. E a última aí, nossa. Fala, em relação ao latinismo na linguagem jurídica, a locução apud acta significa junto a, perto, diante de ações e obras. Na linguagem jurídica pode ser entendida como junto aos autos do processo ou nos autos. Exemplo, procuração apud acta. Verdade, a procuração apud acta é aquela procuração que é feita nos próprios autos do processo. É aquela procuração que é juntada no processo. Exemplo, réu no interrogatório sem advogado que nomeia advogado nos próprios autos. É feita procuração apud acta, ou seja, dentro do próprio processo, junto aos autos do próprio processo. Óbvio que a expressão apud acta significa junto ao, perto de, mas num sentido prático e num sentido jurídico, procuração apud acta é aquela que é feita nos próprios autos do processo. Beleza? Então, resposta correta. Gente, essa foi a nossa prova. E agora começou um sertanejo aqui que curuz, credo. Zezé de Camargo, na versão 1985, quando a garganta dele estava boa. Mas agora já passou.
Gente, a nossa devolutiva da nossa prova foi essa, nossa prova sossegada, né, tranquila, sem nenhum tipo de complicação. Alguém tem algum tipo de dúvida? Alguém tem algum tipo de questionamento em relação à nossa prova? Fica à vontade, tá, para falar, para a gente revisitar alguma questão ou para a gente trabalhar de algum outro tema. No mais é isso. Então a gente deixa para continuar a nossa aula semana que vem, né? Deixa essa aula só mesmo para fazer a devolutiva da prova, até porque muita gente nem veio hoje, né? Muita gente nem tá na sala. E até semana que vem então, né, gente? Achei que a gente ia ter um pouquinho de aula hoje, mas muita gente, como o pessoal falou, né, tá envolvido lá na questão do Joilson, na matéria de prática civil simulada. E a gente deixa para semana que vem, então, para a gente desenvolver e continuar o nosso conteúdo, então. Beleza, gente? Gente, então no mais é isso. Deus abençoe. Valeu demais. Fiquem com Deus. Semana mais do que abençoada para vocês. Que Deus possa estar continuando iluminando, abençoando, derramando a graça, a misericórdia dele sobre a vida de vocês. Enfim, possa ser uma semana 100%, tá? Que Deus possa continuar visitando aí vocês cada vez mais, vocês possam continuar experimentando da boa, perfeita e agradável vontade dele. Tá bom? Gente, fica com Deus. Sigão, Marcelão, Jana, Laurinha, Rafaela, que ficaram até agora. Valeu demais. Deus abençoe. Excelente semana para vocês. Tá bom? Fica com Deus. Tá bom, Deus. Valeu, gente. Abraço. Boa semana. Falei, Marcelão. Faltou você, irmão. Falei. Abraço. Fica com Deus. Deus abençoe.